Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais 2 histórias do livro Post-Mortem da Luva Editora. Todas as informações acerca do livro estarão na descrição do vídeo. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você deixar um like, fazer um comentário, se inscrever no meu canal e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É rápido e vocês me ajudariam bastante. Bem, vamos lá? História 1. O Bonde da Morte, por C.B. Kaihatsu. A vingança nos torna iguais ao inimigo. O perdão nos torna superiores a ele. Francis Bacon. Campinas, 1984. Era o início das férias escolares de dezembro. Os amigos Pedro, Francisco, Luiz e Otávio estavam debruçados no quintal da casa de Pedro, lendo revistas em quadrinhos. No ano de 1931, foi implantada a linha 11 do bonde, que ia até o Cemitério da Saudade. Os condutores e cobradores se recusavam a completar o percurso, especialmente à noite. Eles temiam assombrações. Certa vez, um condutor relatou ter visto o fantasma de um passageiro que havia falecido na semana anterior embarcar. Otávio ficou impressionado com o que lia. A linha foi desativada. Em 1935, tiveram a polêmica ideia de criar uma linha especial que transportaria os mortos da cidade até o cemitério. O Bonde da Morte, como ficou popularmente conhecido, mas nunca chegou a operar. Que demais! Vocês sabiam disso? Aqui em Campinas. Eu nunca ouvi falar disso. Deixe-me ver, disse Pedro, tomando a revista para si. Olha, galera, tem mais coisa aqui. O Cemitério da Saudade foi construído em 1880. Um dos túmulos mais visitados é o de Maria Jandira dos Santos. Nascida em 1911, Maria Jandira foi uma prostituta que ficou noiva de um homem rico. Pedro fez uma pausa dramática e logo retomou a leitura para seus amigos. O ano era 1934. Cedendo às pressões da sociedade, o noivo rompeu com a amada. Tomada por uma profunda tristeza, a jovem ateou fogo ao próprio corpo usando o vestido de noiva que usaria em seu casamento. Nos dias de hoje, aqueles que sofrem por amor ou tiveram o coração partido pedem a intercessão da jovem por um milagre. Alguns dizem que o fantasma dela vaga pelo cemitério entoando lamentos. Os garotos ficaram animados. Não imaginavam que a cidade em que moravam tinha histórias de fantasmas que eles só conheciam dos filmes estadunidenses. Eles passaram a tarde inteira falando sobre o que leram na revista e planejando como fariam para encontrar um fantasma. Pedro, seu avô não era condutor de bonde? Pedro fez um sinal afirmativo a Francisco. Pergunta se ele já ouviu essa história e se já fez essa linha. Se vocês querem saber, nós devíamos ir até o cemitério. Era naquele ponto que os fantasmas tomavam um bonde e pode ter outros fantasmas. Quem sabe a gente não encontra o da noiva também? Sugeriu Luiz. Durante o resto da semana, os amigos se puseram a pensar em planos mirabolantes para encontrar aqueles que estavam no além-vida. Eles estavam animados com a empreitada. Há algumas semanas eles assistiram no cinema um filme sobre o grupo de caça-fantasmas. Então era empolgante a ideia de viver parte daquilo. Ficou decidido que Francisco pegaria toda a informação que pudesse com o avô. Otávio e Pedro iriam até a biblioteca pública procurar por artigos sobre o bonde e a noiva fantasma, e Luiz ficaria responsável pelos suprimentos. José estranhou o quanto o neto estava quieto. Ele mal tocara no bolo de milho que a avó havia feito, e esse era o favorito dele. Chico, está tudo bem com você? Está sim, vô, o menino respondeu, mirando a fatia de bolo no prato. Está tão quieto hoje. Tem certeza de que não está com problemas? Pode confiar aqui no seu velho. O senhor me conhece mesmo, né? É que eu queria perguntar uma coisa. Francisco tomou coragem.
Vovô, o senhor já fez a linha 11 do bonde? O bonde da morte? O homem quase deixou a xícara de café cair ao ouvir a pergunta. Chegou até a ficar pálido. Bebericou um pouco do líquido quente e hesitou antes de responder ao neto. Por que isso, Chico? Já foi há tanto tempo. Eu gosto das suas histórias, vovô. O Tavinho disse que a linha 11 do bonde era assombrada. Conta, por favor. José estava um tanto quanto relutante, mas não conseguia negar um pedido de Francisco. Tudo bem, só dessa vez. Não quero mais ter que falar sobre isso. Eu fiz essa linha por pouco tempo. Eu achava que era bobagem quando os outros condutores disseram que essa linha era amaldiçoada. Até que um dia, eu mesmo vi. O Jorge, um cobrador colega nosso, pegou o bonde, mas já fazia uma semana que ele tinha morrido. E o que o senhor fez? Ah, meu filho, foi um pandemônio. Uma gritaria, gente correndo mais longe que podia de lá. O Mauro, que era cobrador, e eu nos recusamos a fazer aquela linha. Aí colocaram 2 novatos lá, mas não durou muito tempo, não. Ninguém queria fazer. O fantasma falou com o senhor? Tentou, mas eu corri sem olhar para trás. Mas vamos deixar esse assunto quieto. Os mortos não gostam de ser perturbados. Esqueça isso. Mexer com aqueles que só querem desfrutar do descanso eterno em paz pode ter consequências desastrosas. Parte 3. Os garotos esperaram os pais dormirem e saíram escondidos no meio da noite. Encontraram-se em frente à casa de Pedro e foram de bicicleta até o cemitério da saudade. Eles estavam munidos com lanternas, walkie-talkies. Luiz levou doces, salgadinhos e refrigerantes, e Otávio e Pedro levaram cópias da pesquisa que passaram a tarde inteira fazendo. Eles amarraram as bicicletas a uma árvore e pularam o muro do cemitério. Uma vez lá dentro, não sabiam muito bem como proceder. Tá legal. O que a gente faz agora? Perguntou Otávio. Esperamos? Não, Chico, temos que agir. Precisamos nos dividir em duplas. Uma dupla procura o túmulo da noiva fantasma e a outra faz uma vigilância aqui na entrada, esperando o bonde chegar. Mas Pedro, você sabe que nos filmes de terror alguém sempre morre quando o grupo se separa. Acho que temos que ficar juntos. Luiz, o Pedro tem razão. Eu fico aqui com Otávio e você procura o túmulo com Pedro. A gente ainda pode se comunicar pelos walkie-talkies. Vai ser como se estivéssemos todos juntos. Todos concordaram. Luiz dividiu os suprimentos com a dupla que aguardaria o bonde e depois seguiu Pedro, cemitério adentro. Ele sentia calafrios em cemitérios durante o dia e a noite, então o medo era ainda maior, mas ele jamais admitiria aos amigos. O céu nublado tornava aquele cenário mais assustador. Otávio estava em sua segunda barra de chocolate. O menino achou que a caçada seria mais emocionante. Ele encontrava-se completamente entediado. Já Francisco aguardava em silêncio. Ele sentia que o mero vislumbre do bonde seria uma espécie de fechamento para o avô. Pedro liderava outra equipe com bravura. Embora a coragem seja uma grande virtude, a ausência de medo também não é prudente. Luiz sobressaltava-se a cada minuto, seja com o barulho do vento cortante, seja com o arranhar dos pombos que habitavam o cemitério. Quando o relógio marcou meia-noite, os garotos ouviram gritos de pontos distintos do cemitério. Luiz, eu vou para a esquerda e você vai para a direita. Pedro, não devemos nos separar e... Antes que Luiz pudesse completar a frase, Pedro saiu em disparada, em direção a um dos gritos. Sem alternativa, Luiz foi em direção à origem do outro grito. Apesar de pouco religioso, o menino rezou o Pai Nosso durante todo o trajeto. Francisco e Otávio mal podiam crer no que viram. Um bonde parou em frente ao cemitério e de lá saíram passageiros que estavam a meio metro do solo. Eles pareciam festejar, falavam alto e, ao mesmo tempo, era difícil distinguir o que diziam, mas os garotos puderam identificar uma ou duas obscenidades ditas por alguns dos espectros. Francisco imediatamente reconheceu uma figura que se destacava das outras. Um homem alto, de feições cadavéricas, lançou um olhar diabólico à dupla. Mas vejam só, se não é uma versão mais jovem do meu falso amigo José.
Francisco encarou o fantasma de Jorge. Eles se desafiavam como se estivessem em um dos westerns que o menino assistia com o avô. Otávio deu uma sacudidela em Francisco e gritou: "Corre, Chico!" Em um certo momento, eles acabaram por se separar também. Haviam feito tantos planos para aquela noite, mas nenhum deles se preparou para o que viria a seguir. Otávio foi cercado por um grupo de fantasmas. O menino ficou tão aterrorizado que foi incapaz de correr ou gritar por ajuda. Ele sentiu a vida se esvaindo do seu corpo lentamente. O sangue jorrava de seus olhos e ouvidos. A escuridão caiu sobre ele. Quando conseguiu visualizar as coisas com clareza, viu um corpo rechonchudo e ensanguentado que jazia no chão. Quando olhou para si, viu que sua pele apresentava uma coloração azulada e translúcida e que flutuava. Seu coração se encheu de tristeza, mas ele resignou-se e seguiu os outros fantasmas. Luiz avistou uma mulher em prantos contemplando o próprio túmulo. Ele pensou se tratar do fantasma de Maria Jandira. Ele se aproximou, a despeito do medo que sentia, mas a lápide trazia o nome de Elisa Lopes Duarte. A mulher virou-se para Luiz com a alma cheia de cólera e arrancou o coração do garoto, que ainda pulsou por alguns segundos. Quando o menino viu seu corpo com um buraco no peito, ela sorriu para ele. "Um coração para um coração partido", ela disse sarcástica. Pedro ficou horrorizado ao ver o corpo do amigo sem vida no chão. Pela primeira vez, ele se permitiu sentir medo. Consumido pela culpa de ter se separado do amigo, pensou que se talvez estivessem juntos, Luiz ainda estaria vivo. Ele nem tentou se defender ou se comunicar com os amigos pelo walkie-talkie quando foi cercado por fantasmas. Apenas deixou que drenassem toda a sua vitalidade. Ele não conseguiria viver com os horrores daquela noite. Francisco tentou em vão encontrar os amigos, até que surgiu à sua frente uma bela mulher jovem, cabelos longos, vestida de noiva. Ele finalmente encontrara o fantasma de Maria Jandira. A mulher sorriu para ele com ternura e ele se sentiu estranhamente protegido. "Fique comigo, criança. Eu o protegerei. Ao amanhecer, fuja daqui e nunca mais volte." O fantasma de Jorge emergiu das sombras, regozijando-se com a proximidade de sua tão sonhada vingança. "Eu disse ao José que me vingaria. Ele foi o responsável pela minha morte, e agora eu vou tirar a vida de um descendente dele." "Vovô não é assassino." "Ele nunca contou para ninguém, não foi? Ele ia viajar com alguns de nossos amigos, mas na última hora ele desistiu e insistiu para que eu fosse em seu lugar. Sofremos um acidente e eu vim parar aqui, enquanto ele viveu uma vida plena e feliz." "Foi um acidente, vovô não teria como saber." Palavras vazias e pedidos de desculpa não trarão minha vida de volta. Minha esposa estava grávida e eu nunca conheci meu filho. Hoje ele chama outro de pai. "O seu ódio não tem poder aqui." Maria Jandira envolveu Francisco em um abraço, e por mais que Jorge tentasse chegar até o menino, uma força invisível o repelia. Quando os primeiros raios de sol começaram a surgir, Maria Jandira beijou a fronte de Francisco e desapareceu. Antônio levou as mãos à boca e fez o sinal da cruz ao encontrar o menino adormecido sobre o jazigo de Maria Jandira. Ele logo encontrou os corpos dos outros 3 meninos. Para a polícia, Francisco fora o único sobrevivente de um massacre brutal ocorrido no cemitério da Saudade. Tomado pelo choque, Francisco conseguia apenas dizer "Bonde da morte", e vovô não podia saber Jorge. José entendeu o que o neto queria dizer, e a culpa o consumiu até o último de seus dias. Já Francisco viveu até a sua precoce morte em 1997, como interno do Hospital Psiquiátrico Tibiriçá. Fim da primeira história. História bônus: O Santo na Ermida, por J.A. Nalon. Talvez eu possa ser considerado um covarde, ou talvez não houvesse nenhuma escolha a não ser abandonar meus amigos à própria sorte. Quem teria agido de maneira diferente? Quando você está em pânico, a única coisa que passa pela sua mente é salvar a própria pele. Mas estou me adiantando. Foi há uns 3 meses. João,
amigo de longa data, pegou a mania de assistir aqueles programas bizarros da TV a cabo que buscam fantasmas em casas mal assombradas. Bobagens roteirizadas para impressionar pessoas com pouco discernimento. Mas ele gostava. Quando nos encontrávamos, ele sempre arrumava alguma forma de fazer o assunto aparecer. Pedro e eu engrenávamos na conversa porque, se não era interessante vê-lo fazendo seus próprios planos de investigação, no mínimo era divertido fazer troça da cara dele. Mas, como acontece nesses casos, nossa descrença apenas serviu para alimentar a sua crença e João acabou obcecado. Não demorou muito para decidir que iríamos encontrar uma alma do outro mundo. Olhando em retrospecto, esse foi o melhor momento para cortar o mal pela raiz, mas acreditávamos que aquilo era inofensivo, como qualquer mania de qualquer pessoa. Até que ele um dia nos disse: "Hoje nós vamos à ermida Dom Bosco." Naquele instante, não me toquei do que ele estava falando. Para mim, era apenas a sugestão de um bom passeio em um local com clima agradável, uma excelente vista. Mas João logo esclareceu: "Nós vamos durante a noite, à meia-noite, encontrar um espírito." Pedro e eu não pudemos resistir e caímos na gargalhada. Rimos às suas custas por uma boa meia hora, mas, no final das contas, decidimos que era uma ideia bacana. Não que achássemos que encontraríamos assombrações. Ir a um lugar como aquele, num horário inusitado e deserto, era o tipo de aventuras que nós curtíamos. "Mas, João," eu disse, "se você quer realmente encontrar fantasmas, espíritos," ele disse, "por que não o cemitério da cidade? Ou o Teatro Nacional? Tem um monte de histórias arrepiantes sobre esses lugares." "Não temos como entrar nesses lugares. A ermida é um lugar aberto e ermo o suficiente para que ninguém nos incomode. Além disso, dizem que é o espírito de Dom Bosco que anda por lá. Assim não é perigoso. E," ele concluiu, "a profecia. Eu quero saber se é verdade." Era uma ideia tentadora, eu confesso. Todo mundo em Brasília conhece a profecia. Em 1800, e sabe-se lá Deus quando, Dom Bosco profetizou que uma cidade situada mais ou menos naquele local apareceria a grande civilização, a Terra Prometida, etc. Considerando os últimos 60 anos, é muito difícil acreditar nela. E se alguém que podia esclarecer a verdade... Bom, eu acabei concordando. "E por que não damos carona para a loura da W3? Perguntou Pedro, e rimos novamente de João por mais um bom tempo. Ele, no entanto, já tinha tudo preparado, e fomos até o local, perto da meia-noite, como tem que ser em histórias desse tipo. Nós nos esgueiramos pela estrada e fomos até a frente da capela em formato de pirâmide. Era possível ver as luzes da cidade dali, e realmente era uma vista impressionante. Sentamos em um local isolado, e João tirou uma tábua de Ouija de sua mochila. Na verdade, uma cartolina com o alfabeto desenhado em um copo de geleia. "Ué, João, cadê os apetrechos eletrônicos, os detectores de campos magnéticos e o rádio para capturar a interferência?" Eu brinquei. Ele não se deixou abalar. "Não tenho nada disso, mas uma tábua de Ouija é perfeita para nos comunicarmos com espíritos, não é?" Eu preferia os apetrechos eletrônicos, é claro, mas como não tinha muita esperança de ver assombrações ali, continuamos assim mesmo. Sentamos-nos ao redor do tabuleiro improvisado e colocamos os dedos no copo. Pedro e eu não continhamos as risadas e por um bom tempo nada aconteceu. João protestou. "Se vocês não levarem a sério, não vamos conseguir nada." Resolvemos, mesmo sem trocar palavras ou olhares, deixar as brincadeiras para mais tarde. Sentamos novamente ao redor da cartolina e tocamos o copo. Nesse momento, alguma coisa começou a me dizer que aquilo não era uma boa ideia. Senti apreensão em Pedro também, e certamente João sentiu algo, mas isso só o deixou empolgado. "Dessa vez vai dar certo." O copo tremeu por algumas frações de segundo e mais nada, mas todos nós notamos com o canto do olho um movimento próximo ao bosque. Prendemos a respiração e trocamos olhares surpresos. Largamos o copo imediatamente e nos viramos naquela direção. Vimos uma sombra negra caminhando mata adentro. A visão não era nada impressionante.
A sombra parecia um homem baixinho, vestido uma batina de um padre e com um semblante bondoso. O momento tornou-se extasiante em seguida, pois essa é a perfeita descrição de Dom Bosco, o homem que fez a profecia e inspirou a construção daquele lugar. Ele olhou para nós e desapareceu por entre as árvores retorcidas do cerrado. Como se fôssemos um, levantamo-nos e corremos até lá. Não é o comportamento usual de quem acaba de ver um fantasma, mas quem em sã consciência teria medo de um santo? Alcançamos o local onde a sombra desapareceu, mas sentíamos sua presença. Pelos galhos das árvores conseguimos ver o brilho de 2 olhos e um sorriso. Não sei o que os outros sentiram, mas um arrepio percorreu a minha espinha. Por algum motivo, aquele sorriso não me parecia bondoso, mas pode ser que eu apenas esteja interpretando a posteriori a minha sensação do momento. De qualquer maneira, não foi o suficiente para me fazer abandonar o local. Dom Bosco? Gaguejou João, após alguns segundos constrangedores. Este local é dedicado a ele, não é? Quem mais poderia ser? Respondeu a sombra. Bilhões de pessoas diferentes, você pode responder, que já viram durante toda a história da humanidade, e não estaria errado. Mas naquela hora era o que bastava para nos convencer. Nossos cérebros desligaram por alguns minutos e permanecemos calados, sem saber o que dizer, como uma adolescente que encontra seu artista preferido. O que você poderia falar que seria relevante para quem estava à sua frente? João provavelmente era o mais afetado entre todos nós, não apenas por causa da presença, mas também porque a situação validava tudo aquilo em que ele havia acreditado nos últimos meses. Vocês queriam perguntar alguma coisa, não? O santo disse, arqueando levemente as sobrancelhas e apontando para onde estávamos sentados. Por isso a tábua e o copo? Foi Pedro quem conseguiu balbuciar algumas palavras. A profecia? Então, como se engrenagens tivessem se desenroscado, ele continuou repetindo as palavras. Entre os paralelos 15 e 25 ao sul havia um leito muito extenso, e aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida. Sim, eu conheço a profecia muito bem, respondeu a sombra. Claro, foi o som aliviado, saindo de minha própria boca. Claro, afinal foi você quem a pronunciou. Eu não me lembro de ter feito profecia alguma, foi a resposta, e pude ver a confusão nos rostos de João e Pedro, fazendo perder o impulso da conversa. Afinal, a história é bem conhecida e documentada, e se não fosse, o local onde estávamos não existiria. Eu, por outro lado, senti aquela sensação de perigo iminente eriçando os cabelos da minha nuca, e foi apenas uma curiosidade mórbida, aquela que faz as pessoas pararem para ver um acidente de automóvel, que me manteve lá. Vocês sabem, disse a voz, com uma breve, baixa e gutural risada. Toda cidade do mundo tem uma profecia como essa? Não importa onde ou quando todos os povos da história acreditam que vão salvar o mundo. A hilaridade em seu tom de voz fez meu estômago se embrulhar. Mas nesse caso é diferente, não é? João perguntou. O senhor está acima de qualquer dúvida. Afinal, é um santo. Está diretamente ligado a Deus. Oh, sim. Deus e eu temos uma história. Mas eu não fiz a profecia. João e Pedro continuaram confusos. As reviravoltas em meu estômago pioraram. Sinal de que um pânico incontrolável estava a caminho. A voz prosseguiu. Mas você sabe, é uma história da qual eu gosto bastante. Depois que ela apareceu, eu tenho recebido muitas visitas. Pessoas assim como vocês, que desejam saber mais, se é verdade, mentira, ou quando vai se concretizar. Desavisados como vocês. Então, com um tom que misturava sarcasmo, satisfação e ódio, concluiu. Graças a ela, eu nunca mais senti fome. Em momentos assim, frações de segundo são o que salvam sua vida. João e Pedro hesitaram. Eu não. Não é porque eu fosse mais esperto que eles, eu simplesmente entrei em pânico antes. Virei-me e, sem olhar para trás, comecei a correr ao mesmo tempo, pensando que não importava com qual velocidade eu pudesse me mover, a sombra me alcançaria. Pude ouvir, entre os meus próprios passos, a respiração ofegante e o coração que tentava sair pela boca, o som de ossos quebrando.
e um gargarejo obsceno. Eu não sei exatamente qual dos dois a criatura atacou primeiro. Pelos gritos, foi João. Não parei para conferir. Menos que alguns segundos se passaram até que eu ouvi novamente os horríveis sons, enquanto a criatura alcançava Pedro e acabava com ele ali mesmo. Eu sabia que agora a minha hora havia chegado. Talvez, já em parte satisfeito com os meus dois amigos, a sombra resolveu tripudiar de meus últimos momentos, como um gato brincando com sua vítima. Enxergando apenas um negrume embaçado, por causa das lágrimas nos olhos, eu consegui ouvir seus passos atrás de mim, seu hálito quente em minha nuca e sua risada gutural em meus ouvidos. Uma desesperança completa tomou conta de mim, pois eu sabia que aquela criatura jamais se cansaria de me perseguir e, em algum momento, fosse pelo cansaço, fosse pelo medo, eu acabaria caindo e minha vida chegaria ao fim. Eu estava prestes a tomar a decisão de forçar minhas pernas a parar e aceitar meu destino quando senti uma pancada muito forte, acertando toda a parte da frente do meu corpo. Caí para trás confuso, em parte tentando entender o que aconteceu e em parte tentando descobrir por que eu ainda não havia sido devorado. Quando limpei as lágrimas dos olhos e o sangue do nariz, pude ver à minha frente a construção branca, formato de pirâmide, a capela de Ermida. Na parede havia uma marca úmida de suor e sangue no formato do meu rosto. Por segundos que demoraram uma eternidade, eu esperei as garras ou as presas da sombra se fecharem sobre meu corpo, mas nada aconteceu. Eu olhei para trás, procurando meu algoz, como se fosse perguntar para ele o que havia acontecido. Diferente do que eu esperava, não havia um monstro ao meu lado, nem um demônio sobre minha cabeça. Eu estava sozinho ao lado da capela. À beira do bosque, no entanto, percebi a mesma sombra de um pequeno homem vestido com batina. A sombra me olhou de volta, mas dessa vez, ao invés de um olhar bondoso, havia malícia e maldade, confirmadas pelo seu sorriso. Eu ouvi, mais uma vez, aquela risada gutural dentro de minha cabeça, e não soube dizer se a criatura ria novamente ou aquele som abjeto havia se fixado em minhas memórias. Eu esperei ali mesmo, ao lado da capela, até que o sol raiasse novamente, sem criar coragem para me mover, exceto para virar para o lado e vomitar. Fui embora quando a luz me trouxe proteção. Não tive coragem de voltar ao bosque para descobrir o que foi feito de meus amigos. E foi assim, em um ataque de pânico e covardia, que eu deixei meus amigos para trás para alimentarem um monstro que se disfarçava de santo. O desaparecimento, no entanto, não passou despercebido. Eu esperava a polícia bater à minha porta. Afinal, eu fora o último a vê-los com vida. O remorso me impelia a contar toda a história, a qualquer custo. Eu seria internado em um sanatório pelo resto de minha vida miserável, mas isso não importava. Minhas primeiras palavras para um austero investigador designado para me ouvir foram: tudo aconteceu à meia-noite, na ermida Dom Bosco. E ele me interrompeu. Está tudo bem, meu filho. Eu já sei o que aconteceu. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.